Cemitérios são locais que possuem uma energia pesada por si só, mas alguns deles vão além e garantem mistérios sem explicação através de suas lápides assombradas e enigmáticas. Veja agora alguns dos túmulos mais temidos ao redor do mundo. Roda a vinheta! Esse é o túmulo da Mulher da Capa Preta, uma lenda alagoana de Maceió que surgiu no século XX e até hoje deixa os moradores da cidade de cabelo em pé. E não é para menos. Segundo a história contada pelos locais, durante um baile, um rapaz se interessou por uma moça que dançava na festa e os dois acabaram ficando juntos. Porém, quando deu meia-noite, ela pediu para o cara a deixar em casa. Parece até uma história da Cinderela, né? Mas o final não é nada feliz como nos contos de fada. Como estava chovendo, o homem colocou sua capa na moça, que apesar de dizer onde morava, pediu para que ele a deixasse no cemitério, ao invés do endereço que havia passado para ele. O Dom Juan aceitou, pois pensou que talvez os pais não gostassem de ver a filha com um estranho, e assim fez. No dia seguinte, quando apareceu na casa da qual ela tinha passado o endereço, perguntando pela mulher em questão, ele ficou de cara com o que ouviu. Na verdade, a moça era filha de um casal de idosos que viviam naquela casa, porém já havia morrido há 52 anos atrás. Seu nome era Carolina de Sampaio Marques, que faleceu muito jovem de tuberculose e nunca mais se casou. A história ficou famosa porque, ao descrever a mulher que havia deixado no cemitério, batia com as características de Carolina. É por isso que ela ficou conhecida como a Mulher da Capa Preta, que até hoje sai do seu túmulo para dar aquela namorada. Ainda bem que é para namorar, né? Se fosse para fazer mal para as pessoas, aí a parada ia ser mais complicada. O cemitério de Salt Lake City é o local onde existe uma das tumbas mais macabras dos Estados Unidos, a lápide de Lily A. Gray, que além de seu nome e as datas de nascimento e falecimento, possui a frase "Vítima da Besta 666". Como é que é? Como sabemos, geralmente as frases usadas nas lápides são bonitas, envolvendo saudade e descanso eterno, mas a de Lily chama atenção por ser contrária a tudo isso. Ninguém sabe ao certo o motivo dos escritos, mas pesquisadores acreditam que Lily, que morreu com 77 anos, era na verdade uma serva do capiroto. Tanto que até hoje seu túmulo é visitado por pessoas ocultistas, como se fosse uma espécie de altar para pequenos rituais para o tinhoso. Outra coisa que reforça essa teoria são as flores talhadas na pedra. Se trata de prímulas, que já foram conhecidas antigamente como lanternas do diabo. Muito mistério envolve a morte e a lápide de Lily Gray, e há quem diga que de vez em quando o espírito da própria dá as caras no cemitério. Lá na terrinha da Rihanna, em Barbados, existe um cemitério onde os moradores juram de pé juntos que os túmulos se movem sozinhos. Se trata dos túmulos da família Chase, que foram britânicos ricos que se mudaram para o país durante a colonização. Eles fizeram uma cripta para enterrar os familiares, sendo que o primeiro foi em 1807. Quando outro membro da família se foi, o cemitério abriu a cripta com a ajuda de vários homens, e ao adentrar, encontraram os túmulos fora do lugar. Achando estranho, pois a porta estava selada com cimento, colocaram tudo no lugar e fecharam mais uma vez. Até que em 1816, mais uma morte na família fez com que a cripta fosse aberta. E adivinha, aconteceu a mesma coisa. Pensaram até que se tratavam de bandidos, mas nada foi levado. E o local não tinha sinais de arrombamento. Assim, nasceu uma lenda na cidade. A própria família Chase quis resolver esse mistério. Eles colocaram areia dentro da cripta para que pegadas fossem marcadas, e meses depois, ao abrir a passagem, com uma plateia de curiosos, os túmulos estavam mais uma vez revirados. Só que a areia estava intacta. Até hoje não se sabe quem foi o responsável pela movimentação bizarra.
terremotos foram descartados, pois não foram registrados eventos do tipo pelos sismógrafos. Até hoje, o local permanece sendo um dos grandes mistérios, não só da ilha, quanto da humanidade. Em Juruá, aqui no Amazonas, o cemitério Jardim da Saudade possui um túmulo curioso, o de Manuel Pereira, um jovem que faleceu em 1985 com apenas 20 anos. Segundo uma das administradoras do local, antigamente não havia sala de espera para que as pessoas se sentassem, e por isso muitos acabavam usando o túmulo de Manuel para descansar, já que ele ficava na sombra. Porém, os homens começaram a relatar que quando se sentavam, sentiam várias coisas como cutucões e beliscões no corpo, além de ouvirem batidas e sons estranhos vindos do sepulcro. Enquanto isso, as mulheres que se sentavam não sentiam absolutamente nada. A mãe de Manuel já contou a um coveiro que o filho veio falar com ela em um sonho e disse que não gostava que os homens se sentassem em seu túmulo, mas não se importava com as mulheres. Mas que fantasma safadinho, hein? Às vezes, as estátuas que ficam enfeitando os túmulos mais elaborados vão bem além de uma simples decoração. Um exemplo disso é o túmulo de Júlia Bucola Petta, mais conhecida como a Noiva Italiana, que fica no cemitério Monte Carmel, próximo de Chicago, onde o mafioso Al Capone também está enterrado. Segundo relatos, ela migrou com a mãe para os Estados Unidos em 1913 e acabou se casando em 1921 com outro imigrante italiano. Não demorou para que tivessem um filho, mas no momento do parto, Júlia acabou não resistindo e faleceu junto com a criança. Pela tradição italiana, Júlia se tornou um mártir e foi enterrada com o mesmo vestido que se casou e com os filhos nos braços. Só que a história fica estranha quando a mãe de Júlia começou a insistir para que abrissem o caixão e exumassem o corpo, sem nenhuma explicação. Ela só dizia que tinha que fazer isso. Depois de 6 anos fazendo o pedido na justiça, conseguiu permissão de um juiz que ficou com pena, e aí veio a surpresa. O corpo de Júlia estava inexplicavelmente sem nenhum sinal de decomposição, estando em perfeito estado. Acreditando se tratar de um milagre, a mãe arrecadou dinheiro e conseguiu construir a estátua que está lá até hoje, uma reprodução da única foto da filha no dia do seu casamento. O cemitério da Consolação em São Paulo possui algumas histórias bizarras, mas de longe uma das mais estranhas gira em torno do túmulo da família Matarazzo. Certa vez, enquanto a filha de Hermélio Matarazzo, um rico empresário do século XIX, estava sendo enterrada, um dos coveiros responsáveis entrou no mausoléu e simplesmente começou a passar mal. Só que a coisa foi tão séria que ele também faleceu logo em seguida, depois de desmaiar no local. A partir daí, vários outros coveiros e frequentadores do cemitério afirmam já ter ouvido choros de lamentações vindos de dentro desse mausoléu, assim como tem a sensação de que os olhos das esculturas da lápide seguem quem passa ao seu entorno. A tumba é a maior da América Latina, e até hoje pessoas relatam sentir algo esquisito quando se aproximam do local. Qual mistério essa família carregou consigo para o sepultamento? As catacumbas de Paris são famosas no mundo inteiro, e não é à toa. O local é chamado de ossuário, pois grande parte de sua estrutura é formada pelos restos mortais das milhares de pessoas que morreram por lá, desde a sua construção em 1785. As catacumbas são formadas por túneis gigantescos que, somados, chegam a ter 400 quilômetros de extensão, possuindo os ossos de mais de 5 milhões de pessoas ao longo dos séculos, pois com as epidemias que atingiram a Europa, diversos corpos foram retirados de cemitérios comuns e depositados nesse ossuário. Desde o século XIX é possível visitar o local, e o que não faltam são relatos de turistas que dizem ter sentido algo estranho e macabro conforme caminham no seu interior. O labirinto de ossos possui áreas de difícil acesso, e por isso muitos exploradores se dedicam a tentar encontrar passagens e urnas que estão fechadas há pelo menos 200 anos. Mas e aí? Você faria esse passeio
pra lá de macabro? Não quero não, quero não! Não quero não! O cemitério municipal de Santa Leopoldina, no Espírito Santo, tem um túmulo repleto de mistérios, o da bebê Maria Gilda, que morreu afogada em uma banheira quando ainda tinha meses de vida em 1923. Mesmo 100 anos depois, o local onde seu corpo foi enterrado chama atenção, pois ele se enche de água sem nenhuma explicação, fazendo com que muitas pessoas acreditem ser algum tipo de milagre. A bebê se afogou enquanto sua avó buscava uma toalha para secar, uma fatalidade que marcou a família para sempre. O fato do túmulo ficar encharcado pode ter a ver com o jeito que esse bebê partiu para o céu. Muitos dizem que é o coveiro que enche o local de água, porém já passaram dezenas de coveiros aí durante esse século e sempre brota água sem nenhuma explicação. A tumba do faraó Tutankhamun é uma das mais curiosas do Antigo Egito. Ele faleceu por volta de 1323 a.C. e seu túmulo foi descoberto apenas em 1922. Vários mistérios surgiram a partir disso, mas de longe o mais bizarro é sobre a maldição que o local supostamente carrega consigo. Isso porque nada menos que 13 pessoas que visitaram a tumba acabaram morrendo depois, mesmo que não tivessem nenhum tipo de problema de saúde. Acredita-se que devido à sua morte precoce aos 19 anos, ele pediu para os deuses que nenhum mortal atrapalhasse seu descanso eterno, e justamente por isso que seu sarcófago fica afastado de outros faraós. Eu que não queria visitar um lugar desses, hein? Tô fora! Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X, beleza? Então é isso, até a próxima!